Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou tentar aqui adiantar bastante para poder abordar dois assuntos que eu julgo importantes. O primeiro deles, eu me manifestei sobre a desapropriação dos imóveis da educação. Por quê? Nós temos na Justiça uma ação popular que foi ajuizada por um advogado aqui da cidade, Dr. Carlos, em que ele tentava, por meio dessa ação popular, obstruir ou impedir que os imóveis fossem desapropriados, ou seja, o pagamento desses imóveis. Naquele momento, o advogado, ele tinha tão somente 2 ou 3 imóveis que ele tinha conhecimento. E depois aumentaram aí os números de imóveis e as compras se estenderam aí a mais de 16 imóveis, 10 processos, né? E naquele momento ele pediu uma liminar pedindo para suspender o pagamento. E a Justiça, à época, o juiz e o promotor que estavam de plantão, eles negaram a tutela, ou seja, negaram a liminar, e o próprio juiz, na ocasião, ele se manifestou que a chefe do Poder Executivo, diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem a obrigação de gastar os 25% da educação. Por isso, não era o momento para discutir o procedimento expropriatório, ou seja, a lei de desapropriação. Esse processo foi para a Vara da Fazenda Pública, está na mão da doutora Ana Lúcia Aiello, que, por sua vez, ela despachou pedindo para que o Executivo se manifestasse. Antes mesmo do Executivo se manifestar, o próprio advogado pediu a suspensão do processo, por 120 dias, prorrogáveis por mais 60, 180 dias. A juíza pediu ao Ministério Público que se manifestasse, assim manifestou favoravelmente a suspensão. E agora a Prefeitura também vai se manifestar. Ao meu ver, isso, né, em que pese eu respeitar a decisão, a opinião, é lógico, a manifestação do advogado, que é o autor da ação, isso deveria continuar sendo apurado pelo Judiciário e não somente pela Câmara. E dos fundamentos do advogado é exatamente para que o fundamento que ele usa era que, já que existe uma comissão especial de inquérito instaurada, não haveria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo. O que eu discordo, ao meu ver, a Prefeitura deveria, agora, já que vai se manifestar, de se opor a essa suspensão e dar continuidade, porque nós teremos uma apuração, tanto pelo Judiciário, como uma apuração administrativa aqui pela Câmara. Essa é a minha opinião. Caso contrário, nada impede do Ministério Público dar continuidade, dar sequência e instaurar até mesmo um inquérito civil para apurar essa ferramenta chamada desapropriação que foi utilizada para a compra dos imóveis. Essa é a minha opinião. Finalizando aqui, eu gostaria de entrar num outro assunto, que é sobre a manutenção de praças, que eu falei na última reunião, que é um assunto recorrente. Eu fui ler a lei de licitações, e a lei de licitações hoje nós temos que ler 2 leis, a 8666 de 93 e a lei 14.133 de 2021. Essa lei 14.133 de 2021, ela vai substituir integralmente a outra no final do ano, aliás, em 2023. Mas até lá, vale as duas, principalmente no que diz respeito a valores. O que isso significa? Que a prefeita municipal, que o executivo municipal pode contratar uma microempresa individual com dispensa de licitação para a execução do serviço, que é a manutenção da praça. Pode. Sabe por quê? Porque o valor determinado pela 8666, a primeira lei, o valor é R$8.000. Até R$8.000 você pode fazer com dispensa de licitação. Na nova lei, que também pode ser utilizada, o valor sobe para R$50.000. Isso significa que nós teríamos um avanço tão grande na zeladoria da nossa cidade que as praças poderiam ser revitalizadas. A exemplo do que acontece lá no Estoril, que é feito pelos moradores. Mas isso poderia contratar o jardineiro que tem uma MEI, cujo o faturamento dele não pode ultrapassar R$81.000 no ano, ele poderia trabalhar em 2, 3 ou 4 praças por mês. Isso sanaria o problema de 684 praças do município. Então, a saída para o problema é só querer.
Então, vou lá mostrar para os técnicos. Ó, atenção, artigo 24 da Lei 8666 e artigo 75 da Lei 14.133 de 2021 são as ferramentas que os senhores podem usar para dispensar licitação e poder contratar o serviço. Muito obrigado. Se tiverem dúvida, consulte o Meira.